Sejam muito bem-vindos ao projeto de lançamento de profissionais que desejam se tornar peritos judiciais. Convido vocês para participarem do evento que acontecerá dia 30 de junho às 20 horas. O vídeo de hoje terá como tema como se tornar peritos judiciais, para aqueles que têm sua profissão, que têm sua atividade, mas que desejam iniciar nessa atividade de peritos judiciais, inicialmente como uma atividade paralela e que poderá se tornar uma atividade principal. É para vocês exatamente esse vídeo que eu estou fazendo aqui com muito carinho e também é um convite para a participação desse evento que eu acabei de comentar, a Rota de Peritos. Nessa aula online eu vou falar a respeito do passo a passo que você deverá fazer para se tornar perito judicial. No vídeo de hoje falarei praticamente de uma forma reduzida. Darei uma impressão de como vem a ser essa introdução à atividade de perito judicial. Mas não deixe de assistir o evento do dia 30 de junho às 20 horas, que será muito mais detalhado e que levará você passo a passo ao entendimento do que vem a ser essa atividade de peritos judiciais e quais são as vantagens que ela poderá te trazer. Se você deseja mudar essa sua carreira, mudar essa sua atividade, esse desconforto que você sente, se você quer tentar algo novo, esse é um caminho que você poderá tentar e que com pouco investimento e com pouca dedicação, você já poderá ter inicialmente algum rendimento, já vai começar a ter retorno do seu investimento, tanto financeiro quanto o seu investimento de tempo. Não perca então esse evento. Vamos então dar início ao nosso vídeo de hoje. Como se tornar perito judicial. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Assunção, engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia. Atuo como perito judicial e perito extrajudicial. Eu comecei a desenvolver um trabalho relacionado à transmissão de conhecimentos para profissionais que desejam se tornar peritos judiciais há alguns meses, porque por muito tempo esses profissionais me procuravam nas redes sociais me perguntando como fazer para se tornarem peritos judiciais. Muitos me procuravam no LinkedIn e depois, quando eu comecei a divulgar esse trabalho, divulgar vídeos, passando conteúdos, ensinando esses profissionais qual era o caminho a ser seguido, passaram a me procurar também nas demais redes sociais, de forma que esse projeto de ensinamento aos profissionais que desejam entrar na atividade de peritos judiciais foi tomando uma forma grandiosa que me dá muita satisfação, porque eu fiz amigos em todo o Brasil. Todos os dias eu recebo elogios, recebo comentários, recebo sugestões e tiro dúvidas desses profissionais que querem entrar na atividade de perito judicial. Porque hoje o Brasil tem mais de 70 milhões de processos pendentes e a atividade de perito judicial é uma atividade muito promissora. É uma atividade que você pode iniciar como uma atividade paralela e você pode tê-la como uma atividade principal quando esse volume de trabalho ele estiver crescido de uma forma que te atenda às suas necessidades. Então, foi por essa justificativa que eu comecei a desenvolver esse conteúdo que eu compartilho com vocês diariamente, e o retorno que vocês me dão é muito estimulante. Isso me faz cada vez mais produzir conteúdo para te ajudar. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente disso. Como se tornar perito judicial. Eu já falei sobre esse tema em alguns outros vídeos, mas esse vídeo aqui vai ser um compilado de todos os vídeos que eu falei a respeito do tema. E vai ser um vídeo um pouco mais longo, justamente para reunir todas essas informações. Então eu te peço que assista ao vídeo até o final e que no final do vídeo deixe seus comentários, se você gostou, se você não gostou, e escreva lá: Roberto, eu fui até o fim. Só assim eu sei quem foi até o fim. E, segundo o meu ponto de vista, só chega quem vai até o fim. Quem para no meio não chega.
Se você é um corredor, se você para no meio da corrida, você não ganha a sua medalha de finalista, não é mesmo? Então, eu admiro muito aqueles que buscam conhecimento e vão até o fim. Eu espero que você vá até o fim nesse vídeo. Então vamos direto ao tema. Como se tornar perito judicial? Para que você saiba como se tornar perito judicial, é necessário que você primeiro saiba o que é perito judicial, o porquê a necessidade da contratação desse profissional. E eu vou explicar aqui por que são contratados peritos judiciais, para que você possa saber se você tem esse sentimento, se você se enquadra nessa atividade. Então, como que você vai saber se você quer ser perito judicial se você não souber o que é um perito judicial? Então, eu vou começar explicando o que vem a ser perito judicial. Como que se dá a necessidade da contratação de um perito judicial? Então, eu vou explicar aqui para você. Quando nós temos algum tipo de desentendimento entre partes, quer seja duas pessoas físicas, uma pessoa física, uma empresa, qualquer que seja o desentendimento que vá para a justiça, é aberta uma ação judicial. A parte que acha que tem algum direito ou que requer algum tipo de benefício é quem abre o processo. Essa parte é chamada de autor, foi ele que agiu inicialmente. Então, o autor é quem move o processo e quem sofre o processo é o réu. A abertura de um processo se dá através de um advogado, que vai ser contratado pelo autor, vai verificar o que o autor está pleiteando e vai transformar aquilo numa peça, vai redigir uma peça chamada petição inicial. É nessa petição inicial que o autor vai entrar na justiça requerendo alguma coisa. Após ele entrar com essa petição inicial, será aberto um processo e o réu será notificado. A partir do momento que o réu recebeu uma notificação, ele passará a ter ciência que ele foi requerido em uma ação, que ele sofreu uma ação. E é direito do réu saber que ele sofreu uma ação e é direito do réu se defender. Existe uma máxima no direito que diz: ninguém é culpado até que se prove o contrário. Isso se chama princípio da presunção de inocência. Então, através do princípio da presunção da inocência, o réu tem amplos poderes, amplos direitos de se defender. É instaurada, então, uma audiência de conciliação, sendo essa audiência de conciliação prevista no Código de Processo Civil infrutífera, ou seja, não houve conciliação, o processo continuará caminhando. Esse processo caminhando, se for uma questão que fuja da alçada do juiz quanto ao conhecimento que ele detém, ou seja, algum assunto que não é familiar ao juiz, o juiz, que nós chamamos também de magistrado, irá requerer uma perícia. O juiz vai determinar que para a resolução daquele caso terá que ser feita uma perícia. Esse requerimento de perícia também pode ser feito por uma das partes. Mas uma vez determinado pelo juiz que será feita uma perícia, ele buscará um profissional no acervo da justiça para nomear como perito judicial. Só fazendo um parênteses para vocês aqui, em 2015 houve a atualização do Código de Processo Civil. A partir dessa atualização, se tornou obrigatório, se tornou necessário que os auxiliares de justiça, ou seja, os peritos judiciais, que são aqueles profissionais que auxiliam a justiça, por isso são denominados auxiliares de justiça, que esses profissionais sejam cadastrados no site do Tribunal de Justiça. Daí a importância de que você esteja cadastrado para poder ser um perito judicial, pois somente são nomeados, a partir da alteração do Código de Processo Civil em 2015, somente são nomeados aqueles que estão cadastrados no sistema. Mas nós vamos falar disso mais adiante.
Então, voltando ao assunto, houve a entrada da ação, houve o pronunciamento do réu tentando se defender, o juiz não tinha os elementos suficientes para esclarecer aquela ação, porque aquela ação fugia da sua alçada. Por exemplo, era uma perícia que requeria conhecimentos na área de medicina. Uma vez que não houve aí uma resolução a respeito do caso, o juiz determinou que fosse feita uma perícia. E aí ele vai nesse acervo de profissionais, vai procurar um perito médico, um profissional da medicina, um perito médico cadastrado no site. Ele vai procurar dentre esses profissionais médicos aquele médico que tem aquela especialização desejada, por exemplo, um cirurgião plástico. Uma vez que ele, naquele universo de médicos, detectou uma especialidade ideal para que ele possa elucidar o caso, ele vai nomear aquele profissional como perito judicial. Então, respondendo àquela questão inicial do vídeo, o que é o perito judicial? O perito judicial é um profissional que auxiliará o juiz no estudo dessa questão específica que foge do conhecimento do juiz, para que o juiz possa proferir a sentença. Então, diversos profissionais podem ser nomeados peritos judiciais. Engenheiros, arquitetos, médicos, fisioterapeutas, economistas, educadores físicos, psicólogos, gestores de empresas. Quaisquer desses profissionais e uma infinidade de muitos outros profissionais, inclusive alguns de nível técnico, poderão ser nomeados peritos judiciais. Então, para que você entre nessa atividade de perícia judicial, é necessário que você esteja cadastrado. Mas, para não fugirmos do tema, eu quis explicar aqui no início desse vídeo o que é o perito judicial. O perito judicial é aquele profissional que o juiz nomeará para esclarecer aquela causa específica que não é do conhecimento do juiz, muitas vezes é uma causa técnica, e aquele profissional vai auxiliar o juiz, vai entregar para o juiz, após uma série de atividades que ele irá exercer, que eu vou explicar. Depois de uma série de atividades, esse profissional vai elaborar um laudo. Esse laudo é o produto final do trabalho do perito, vai entregar para o juiz, vai colocar no processo, o juiz vai ler aquele laudo e, baseado naquele laudo, ele vai levar em consideração aqueles esclarecimentos e vai proferir a sentença. Então, eu expliquei para vocês aqui o que é o perito judicial. Por quê? Como o tema do vídeo é como se tornar perito judicial, obviamente, você tem que saber o que é um perito judicial. Então, está explicado aqui o que é o perito judicial e por qual motivo ele é contratado. O perito judicial, ele é contratado pela justiça, ele é nomeado pelo juiz. Em algumas causas, só para deixar aqui um parênteses, o perito judicial é contratado de uma forma sem remuneração, que a gente chama de justiça gratuita. Existem alguns casos em que a parte que necessita elaborar aquela prova não tem condições de fazê-lo. Então, a justiça prevê, nesses casos, a nomeação de um perito para atender aquele caso que existe um beneficiário de justiça gratuita. Então, nesses casos, você também pode ser nomeado e, assim como os casos remunerados, você não é obrigado a aceitar. Você pode declinar do caso. Lembrando que os casos de justiça gratuita, você recebe sim, só que é um valor simbólico. Enquanto você, de repente, iria cobrar honorários de 10 mil reais para uma determinada causa, como eu já cobrei, uma vez que ela passou para a justiça gratuita, foi recebido 800 reais. Então, essas ações de justiça gratuita, elas são importantes para que você possa se inserir na atividade de perito judicial, aceitar uma vez ou outra essas ações de justiça gratuita,
para que você possa estreitar a sua relação com o juiz. Não quer dizer que porque você está fazendo a aceitação de uma ação de justiça gratuita, que o juiz vai ter a obrigatoriedade de te nomear em algumas ações remuneradas. Isso não é verdade. Mas eu quero dizer aqui que existem sim as nomeações remuneradas e as nomeações não remuneradas. Só para você começar a entender de que forma que você trabalha, em que momento você entra num processo e um pouco quanto à remuneração. Nós não estamos falando aqui de valores de remuneração, porque a remuneração ela pode variar de acordo com cada profissão, de acordo com a atividade de cada perito. Eu sou formado em engenharia civil, então eu sou um perito que atua na área de engenharia civil e de avaliações de imóveis. Eu tenho um conselho que me indica o valor da hora técnica, eu sigo esse valor. Agora, se você é médico, dentista, fisioterapeuta, economista, contador, educador físico, profissional de TI, cada um desses profissionais tem uma política de honorários praticada no seu conselho. Então, existe uma particularidade aí de honorários que não é padrão. Mas o que eu posso dizer é que qualquer perícia, por mais simples que seja, que você vai trabalhar um dia, às vezes um pouco mais de um dia, qualquer perícia, por mais simples que seja, o valor dos honorários é R$3.000, no mínimo. No mínimo. Agora, as perícias mais complexas, que requerem cargas de horário maiores, porque o perito ele estima os honorários em cima das horas que ele vai trabalhar. Então, essas perícias que têm uma carga horária muito maior, que às vezes nem você vai trabalhar sozinho na perícia, você vai ter uma equipe trabalhando com você, essas perícias, cuja carga horária é bem maior, podem chegar a valores bem mais altos. Eu já participei de perícias onde o perito cobrou R$70.000. Eu era assistente técnico. Como assistente técnico eu cobrei R$20.000. O perito cobrou R$70.000. Mas existem perícias que podem passar de R$100.000. Eu não quero dizer que você vai começar e já vai pegar uma perícia dessa magnitude de R$100.000. Por quê? Quando você começa, como qualquer outro profissional, você vai adquirindo experiência. E ao adquirir experiência, você vai sendo mais requisitado pelos magistrados. Os magistrados vão te passando casos mais complexos, casos mais relevantes, consequentemente casos maiores e com uma maior remuneração. Então, existe aí um percurso a ser feito. O que eu posso te garantir é que, no mínimo, uma perícia você vai cobrar no mínimo R$3.000. Mas ao passo que você vai crescendo, você vai ganhar mais, porque vai aumentar o número de perícias e também porque você vai começar a pegar perícias mais complexas, que muitas vezes você vai envolver outros profissionais, uma equipe de pessoas para te dar um apoio, às vezes um estagiário. Então, a tendência é só crescimento. Aí você fala, Roberto, R$3.000 no mínimo valor de uma perícia, né? Por exemplo, na área de engenharia civil, a hora técnica de um perito judicial, segundo o regulamento de honorários do IBAP, é R$450. Então, para você ganhar R$3.000, você vai trabalhar pouquíssimas horas. É praticamente um dia de trabalho para você fazer uma perícia de R$3.000. Então, dependendo da sua área, serão valores aproximados a esse, talvez até superiores, dependendo da profissão. Então, quanto a honorários, existe essa ordem de grandeza que eu estou dizendo para vocês. De R$3 a R$100.000 aí seria uma faixa que eu coloco aqui como natural que aconteça na atividade de um perito judicial. Qual é o profissional que hoje ganha R$20.000 ou R$10.000, né? Qual profissional liberal que ganha isso? E o quanto ele tem que ralar para ganhar R$10, R$20.000? De repente ele é um executivo, ganha 30, 40, tem executivos que ganham R$100.000. Mas por que não também já ter
esse planejamento de ter alguma atividade em paralelo, principalmente aqueles profissionais que já não estão mais aguentando aquela atividade, que já estão desestimulados ou que já estão de repente no final, na parte já de aposentadoria e querem continuar tendo renda, ou então aqueles profissionais que estão iniciando na carreira, mas ainda não viram alguma oportunidade, porque a atividade de perito judicial, ela não é muito colocada, não é muito comentada. Na minha fase de graduação, pouco se ouvia falar em perícias judiciais. Hoje em dia se ouve falar mais. Com o advento também das redes sociais, a gente tem mais abertura ao conhecimento. Com essa abertura que o Judiciário deu de cadastro dos profissionais no site do Tribunal de Justiça a partir de 2015, isso abriu muito o mercado para a gente. Porque antes era um mercado muito restrito. Era um mercado que para você entrar, você precisava conhecer um juiz, você precisava ter amizade com o juiz. E eu pergunto, quantos juízes você conhece? Você tem amizade com quantos juízes? Sabe quantos juízes eu tenho amizade? Amizade mesmo, particular? Nenhum. Eu nunca fui amigo de juiz. E mesmo assim eu fui nomeado. Por quê? Porque agora não tem mais essa questão de você ter que ter amizade com o juiz. Você tem que ser cadastrado. Se você tem uma formação, você tem aquela documentação que é solicitada para que você entre na atividade, você pode se tornar um perito judicial. Aproveitando, falando em documentação, já que o tema desse vídeo é como se tornar perito judicial. Então, nós já demos um passo aqui, que foi explicar o que é perito judicial. Uma vez explicado o que é perito judicial e passado uma ideia de qual o valor que o perito judicial pode ganhar mensalmente, nós vamos falar de outras benfeitorias e de outros benefícios, digamos assim. O perito judicial tem flexibilidade de horário, o perito judicial agenda seus compromissos, o perito judicial tem mais tempo para se dedicar à família, o perito judicial tem essa renda extra, tem prestígio, é um profissional respeitado, é um profissional visto de forma diferenciada, é um profissional de destaque. Todas essas questões que você não tem quando você trabalha em regime de CLT. Diversas outras vantagens. Muitas vezes você perde compromissos familiares importantes, porque você trabalha numa empresa e naquele dia, naquele horário, marcaram uma reunião para você, ou tem algum evento da empresa, ou alguma viagem, ou excessos de viagem, ou muitas vezes a empresa te joga de canto a outro, e você tem que ficar se mudando com a sua família. Então, todas essas desvantagens de trabalhar como perito judicial, você pode usufruir. As vantagens de ter autonomia, as vantagens de ter autonomia de tempo e, em virtude desse ganho financeiro, começar a ter uma autonomia financeira. Lembrando que você pode ter o seu trabalho e exercer a função de perito judicial, porque perito judicial não é um emprego. O profissional que se diz perito judicial é aquele profissional que o juiz nomeou para uma ação específica. Ele é perito judicial naquela ação. Ele poderá trabalhar em diversas ações, inclusive simultaneamente. Ele poderá também trabalhar como perito extrajudicial, ou seja, fora da esfera judicial. Trabalhar para empresas, trabalhar para clientes particulares. Ele poderá trabalhar como assistente técnico na esfera judicial, a serviço do autor ou do réu, pois todas as ações judiciais que requerem perícia têm um assistente técnico para cada parte, não é obrigatório, mas normalmente tem. Ele poderá também trabalhar como assistente técnico para empresas. Então, essa atividade pericial que nós estamos focando, sempre falando de perito judicial, o perito judicial em si, aquilo lá é só uma fatia das atividades que você pode exercer.
Na realidade, tem inúmeras atividades que você pode exercer. Você pode ser perito judicial, perito extrajudicial, assistente técnico, dar consultorias para as empresas. Essas consultorias, elas têm um formato de perícia também. Você também tem que fazer sua análise e fazer um laudo final para constatar, para fazer algum levantamento, algum trabalho técnico para empresas ou para particulares. Então essa atividade de perito judicial, ela é muito mais ampla do que se imagina. As pessoas imaginam que ser perito é apenas trabalhar para a justiça, e não é. O perito é aquele profissional que detém um conhecimento técnico e que ele faz laudos para esclarecer questionamentos técnicos. E esses laudos não acontecem só na esfera judicial, acontece também na esfera extrajudicial. Então, deixo aqui para vocês que, além de tudo que eu falei a respeito de perito judicial, é apenas uma fatia do mercado. Eu, particularmente, trabalho como perito judicial, mas eu trabalho muito mais como extrajudicial, fazendo trabalho fora da justiça, para empresas, para condomínios, para particulares, para companhias de seguro. Então, veja que essa atividade é apenas uma abertura para uma rede de atividades que você pode exercer. Uma rede de compromissos, de desenvolvimento de trabalho que vai poder exercer. Imagina quantas pessoas você não vai conhecer ampliando sua rede de trabalho. Enquanto você, às vezes, está trabalhando numa empresa insatisfeito com aquele horário restrito, você não tem uma folga, e quando você tem uma folga, às vezes você não consegue fazer as coisas que você necessita, você também não está estimulado, chegou o momento da sua carreira que você está frustrado com a carreira. Então eu sempre costumo dizer que nada muda se a gente não fizer a coisa mudar, né? Se você fizer todos os dias as mesmas coisas, todos os dias serão os mesmos. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, estamos falando sobre uma atividade de perícias judiciais. Não me esqueci do tema, o tema é como se tornar perito judicial. Estou dando uma introdução do que é perito judicial, quanto ganha um perito judicial, quais as vantagens de ser um perito judicial. Vamos falar então como é o primeiro passo para você se tornar um perito judicial. Por mais que você queira atuar como perito judicial, ninguém vai te nomear perito se você não estiver cadastrado no site do Tribunal de Justiça. Todo estado tem um site do Tribunal de Justiça. Se você está em Manaus, se você está no Amazonas, você vai procurar o site do Tribunal de Justiça do Amazonas e você vai achar o site do Tribunal de Justiça do Amazonas. Lá você vai poder se cadastrar como auxiliar de justiça. Repito, o perito é denominado auxiliar de justiça. Ele é um profissional que está ajudando a justiça. Então, o perito é um auxiliar de justiça. Qualquer que seja o estado que você resida, ou o estado em que você queira atuar, você terá que entrar no site do Tribunal de Justiça. Ao entrar no site do Tribunal de Justiça, você vai procurar a aba Processos, e nessa aba Processos você vai procurar o caminho, vai achar lá Cadastro de Auxiliares de Justiça. Quando você achar a aba Cadastro de Auxiliares de Justiça, você vai clicar, vai ter um texto lá te explicando quem é o auxiliar de justiça, para que ele é contratado, mais ou menos o que eu expliquei até aqui. E uma vez lida essa introdução, você vai verificar quais são as documentações requeridas, que eu já vou te dizer aqui quais são. É simples. Você vai precisar de uma foto digitalizada, você vai precisar fazer a sua biografia profissional, é um texto com até 2048 caracteres. Você vai ter que ter a certidão negativa criminal e civil, que você pega na internet sem pagar nada. Você vai digitalizar o seu diploma e você vai digitalizar a sua carteirinha do conselho. Esses documentos serão inseridos no site do Tribunal de Justiça
E uma vez inseridos no site do Tribunal de Justiça, você vai receber uma confirmação, muito provavelmente 1 ou 2 dias depois, através do e-mail que você cadastrou, você vai receber uma confirmação de que o seu cadastro está ativo. A partir do momento que você recebe essa confirmação, você é um auxiliar de justiça cadastrado. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já comentei. O fato de você estar cadastrado no site do Tribunal de Justiça não quer dizer que você já é perito. Você é perito a partir do momento que você for nomeado. Então, por enquanto, você está no acervo. Você está no acervo. A partir do momento da sua primeira nomeação, você pode dizer, eu fui nomeado, sou perito. Mas, é bom lembrar que o perito é um profissional que tem uma certa bagagem. É um profissional que está qualificado para resolver um assunto que não é do conhecimento do juiz. Então, por mais que você seja nomeado, você faça o seu primeiro caso, você sempre tem que buscar um crescimento técnico, um aprendizado, um desenvolvimento, para que você possa desenvolver com excelência a sua atividade. Porque se você começar a trabalhar, mas for aquele tipo de profissional que nunca desenvolve por completo o trabalho, que sempre depende de alguém para fazer por você, você nunca vai ter aquela confiança de dizer para você mesmo, eu sou um perito, né? Eu estou dizendo isso porque eu percebo profissionais que não conseguem ter autonomia para trabalhar. As pessoas dependem sempre de alguém. Então você quer ser perito judicial, tem que ter essa disposição de aprender, de se desenvolver, de pesquisar, para que você sinta que tenha autonomia para trabalhar, sinta que tem domínio sobre o assunto que você pretende falar. Outra coisa também que eu queria deixar aqui, é muito importante, quanto ao cadastro no site do Tribunal de Justiça. Nesse canal temos um vídeo chamado Cadastro de Peritos. É um dos vídeos mais vistos do canal. Procure no canal esse vídeo, Cadastro de Peritos. É um vídeo em que eu navego no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o estado onde eu estou. Então, a título de exemplo, eu usei o site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu navego e eu mostro passo a passo como efetuar o cadastro. Se você assistir esse vídeo, que tem cerca de 23 minutos, vai acompanhando, vai fazendo seu cadastro, não tem erro. Profissionais do Brasil inteiro se cadastram tendo como base esse vídeo que eu desenvolvi. Mesmo que sejam profissionais de outros estados, a cara do site do Tribunal de Justiça de cada estado é diferente, os sites são diferentes, tem uma outra organização. Mas o caminho que eu coloco ali é o caminho que você vai procurar no site do Tribunal de Justiça do seu estado e você vai aprender a se cadastrar. Se eu fosse você, se você já tiver determinação de que você quer ser perito judicial, independentemente do que eu vou falar daqui para frente, você já pesquisou, já está familiarizado, você realmente quer ser perito judicial? Como o cadastro como perito judicial é gratuito, se eu fosse você, eu já até me cadastraria. Porque você vai se cadastrar, às vezes essa perícia ela pode você pode ser nomeado rapidamente, mas às vezes pode demorar um pouquinho. Então não custa nada você já se cadastrar. Mas é importante que você saiba que a qualquer momento você pode ser nomeado também. E eu faço aqui uma pergunta. Você está preparado para ser perito judicial? Por que eu pergunto isso? Falei em alguns vídeos anteriores aqui. Alguns colegas se cadastram para ser peritos, têm esse anseio. Mas quando chega a nomeação, eles caem no desespero. Isso é característico de quem não está preparado ainda para ser perito. É natural que haja uma certa insegurança na primeira nomeação. Eu já até comentei que a primeira nomeação
ela nos traz dois sentimentos extremos. Um sentimento de euforia, porque você se cadastrou, você às vezes nem acreditava que iria ser perito ou que iria ser nomeado, e de repente você recebe aquela notificação de nomeação e você é tomado por um sentimento de euforia, sai falando para os seus familiares que estão próximos, manda mensagens de WhatsApp para amigos dizendo que foi nomeado. Você que me segue também me manda mensagem agradecendo, dizendo que teve a primeira nomeação. E esse é um momento que tem que ser curtido mesmo, porque é muito especial a primeira nomeação. Você nunca vai esquecer dessa ocasião. Mas você precisa estar preparado, porque se você não estiver preparado, após esses momentos de euforia, você pode sentir uma inquietação, que eu te digo que é característica da insegurança. É característica daquele que sente que não está preparado e que precisa de uma mão. Se você passar por momentos assim, você tem que procurar alguém que já tenha experiência no assunto. Diariamente, alguém me procura no canal e parte dessas mensagens que eu recebo são de profissionais que foram nomeados, mas não têm a mínima noção de qual passo dar após a nomeação. Eu digo aqui para vocês que o primeiro passo, nos 5 dias iniciais, é estudar o processo. Você recebe uma senha, se o processo for digital, se for um processo mais recente. Aí você tem que estudar o processo, porque em 5 dias você tem que fazer a sua petição, aceitando a nomeação e estimando os honorários. Aí você pergunta, mas como que eu estimo os honorários? E como que eu faço a petição? O que é uma petição? Que prazo? Essas questões que vocês não estão familiarizados, elas surgem após a nomeação. Você se cadastrar lá é muito simples, é a parte mais simples, mais fácil, é se cadastrar. Mas e o que vem depois? Essa rotina que vem depois, que é importantíssimo, independentemente de você ser um profissional altamente qualificado na sua área, tecnicamente você poderá desenvolver qualquer tipo de perícia, porque você está habilitado, você é um profissional de alto nível, ou mesmo que você seja um iniciante, mas você não tem essa bagagem de como funciona o rito processual, como funciona cada passo na justiça, prazos, legislações, é prazo para você aceitar, é prazo para você estimar os honorários, é prazo para você agendar a perícia, é prazo para você entregar o laudo, é prazo para as partes se manifestarem, é prazo para você responder os questionamentos feitos pelas partes. Só aí eu já enumerei 6 prazos diferentes. Mas, nesse percurso, poderão ocorrer inúmeras alterações no processo, onde você terá que atuar. E todas as manifestações que você faz no processo, elas são feitas por escrito, através de petições. E como elaborar essas petições? Como fazer um laudo pericial? De que forma que é apresentado? Qual é a linguagem a ser utilizada? Todas essas questões passam a povoar os pensamentos de quem é nomeado pela primeira vez. Então, se essa pessoa simplesmente se cadastrou, mas não se capacitou para desenvolver o trabalho, para desenvolver essas rotinas processuais, ela está totalmente perdida. Então, ou você precisa ter um colega aí que vai te orientar, às vezes você tem um colega perito judicial que vai te orientar, ou você vai precisar procurar um auxílio, uma formação a respeito disso. Porque se você, de repente, perder aqueles 5 prazos iniciais para você estimar os honorários, você já está fora. Você já vai ser retirado do processo. Então,
Por que eu estou falando tudo isso? Você deseja ser perito judicial, se cadastra. Vocês têm que estar preparados para dar os próximos passos, porque senão você vai chegar a um ponto que você vai parar. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês, eu tenho distribuído esse conteúdo em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, todas as redes sociais eu tenho distribuído e eu tenho tirado a dúvida de muita gente. Quando isso foi tomando uma forma maior, eu pensei, eu posso ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, passando todo esse conteúdo de uma forma organizada. E tem muita coisa que não está nesse conteúdo. Legislações e outras rotinas, modelos de petições, modelos de laudos. Muito conteúdo que eu ainda não consegui colocar ali naqueles vídeos. Quando eu cheguei nesse momento, eu falei assim, eu vou organizar essas informações e vou transformar num curso de formação de peritos judiciais. Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque eu percebi que existe uma grande demanda, existe muita gente interessada. Como eu falei, a Justiça tem mais de 70 milhões de processos pendentes. E existe uma carência de profissionais, uma escassez de profissionais. Então, é um segmento que tem muita demanda para a gente, para nós como peritos judiciais. E por que existe toda essa demanda reprimida? Porque durante décadas e décadas e décadas, isso foi tratado de uma forma peculiar, onde os peritos eram os amigos dos juízes. Para a pessoa ser amigo do juiz, geralmente a pessoa tem que ter um certo nível cultural, um certo nível financeiro também. Isso já elimina muita gente de qualidade que poderia atuar como perito judicial e não atua porque não tem acesso a esse círculo de amizade. Durante muitos anos, a atividade de perito judicial foi glamourizada. Era um status gigantesco, de forma que quem era perito judicial não queria passar para os outros profissionais como ser perito judicial, porque ele queria ter aquele status de perito judicial e não queria ser ameaçado com os outros profissionais. Porque se existem poucos peritos judiciais, é visto como uma profissão glamourizada. Se essa atividade começa a se popularizar, pode ser que esse glamour dê uma diminuída. Mas o que interessa para nós não é o glamour da profissão. O que interessa para nós é estarmos trabalhando, é ganharmos dinheiro. É para isso que nós estudamos. Por isso que nós somos profissionais. Só que nós temos, por termos as nossas profissões, nós temos esse diferencial de poder atuar como peritos judiciais. Então, o que eu fiz? Organizei as informações, criei a Rota de Peritos. A Rota de Peritos é um método que eu criei para ajudar profissionais de diversas profissões a se tornarem peritos judiciais. Quer sejam engenheiros, arquitetos, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, economistas, contadores, profissionais de TI, educadores físicos, bacharéis em ciências sociais, bacharéis em comunicação e muitas atividades técnicas também se enquadram no perfil de quem presta serviços como auxiliar de justiça. Quando eu criei a Rota de Peritos, eu busquei atingir esse público. Por quê? Eu pesquisei no mercado a formação que estava sendo oferecida para esse público. Confesso que eu me decepcionei com o que estava sendo oferecido. E após eu elaborar todo esse conteúdo que eu compartilho com vocês gratuitamente, eu comecei a ser muito procurado por profissionais que já até fizeram esses cursos, alguns desses cursos.
E eu percebo que esses profissionais me procuram porque eles não acharam nos cursos que eles fizeram o conhecimento. Então eles acham o meu conteúdo, os meus vídeos, e estudam pelos meus vídeos. E eu fico muito satisfeito com isso, por poder ajudar. E eu tenho puxado esses profissionais para perto de mim e tenho auxiliado. Todos os recados que eu recebo, eu respondo. Quem acompanha o canal sabe disso. Então, criei a Rota de Peritos, passei um tempo aí desenvolvendo, e agora nesse evento aula, que acontecerá dia 30 de junho, às 20 horas, eu farei o lançamento da Rota de Peritos. Esse lançamento vai ser uma apresentação desse método de ensino. Eu vou começar essa aula falando a respeito da minha história pessoal, da minha história profissional, das minhas conquistas. Depois eu vou dar uma aula especificamente sobre perícias judiciais. Nós teremos também uma aula bônus que será dada pela especialista em marketing digital Lu Guntzel. E falaremos sobre outros assuntos e será um evento muito proveitoso. É um evento gratuito. Você apenas precisa clicar no link abaixo ou no link da bio, caso você esteja no Instagram, para se inscrever. Somente aqueles inscritos poderão participar desse evento. Então, se eu fosse você, já que você está interessado em ser perito judicial, você chegou até esse momento do vídeo, é porque você tem muito interesse em saber um pouco mais dessa atividade. A Rota de Peritos não é à toa, não foi à toa que eu escolhi esse nome, porque a rota indica direção, indica trajeto. O trajeto mais curto entre dois pontos, uma linha é o trajeto mais curto entre dois pontos, né? Mas muitas vezes esse trajeto, ele é sinuoso. Muitas vezes você pensa que está indo pelo caminho certo, está indo pelo caminho errado. E somente quem já passou por todo esse caminho, como eu passei, onde eu não tinha ninguém para me orientar no passado e não existiam redes sociais, somente uma pessoa que já tenha passado por tudo isso pode te dar uma orientação. E às vezes essa rota precisa de ter alguns desvios. Não é que você vai perder tempo fazendo desvios. Aqueles desvios muitas vezes estão te tirando de alguma dificuldade lá na frente. Na realidade, é o melhor caminho a ser seguido. O melhor caminho a ser seguido é aquele que você segue sendo guiado por alguém que já fez aquele caminho. Se você quiser seguir o caminho sozinho, você pode seguir. Você pode não dar em nada, pode dar num fim de trilha, você pode se perder, você pode chegar a um destino errado, ou você pode chegar ao destino que você quer, mas muito vagarosamente. Você pode sofrer alguns atropelos nesse caminho também. Então, é muito mais econômico em termos financeiros e em termos de tempo você ter o auxílio de um profissional que vai te orientar. Esse foi o motivo pelo qual eu criei a Rota de Peritos. E eu gostaria que você me desse a oportunidade de apresentar para você, nesse evento do dia 30 de junho, às 20 horas, a Rota de Peritos. Para isso, é só você clicar no link abaixo para se inscrever. Pessoal, eu acredito que eu falei tudo o que deveria falar a respeito de como se tornar perito judicial. Nós falamos o que é perito judicial, o quanto ganha um perito judicial, como se cadastrar, que é imprescindível o teu cadastro. Falei também que só ter o cadastro não basta, que você precisa ser dedicado. Eu falei que você pode caminhar sozinho ou você pode ter o auxílio na Rota de Peritos. Não sei se ficou aqui em aberto alguma questão. Se ficou em aberto alguma questão, eu gostaria muito que você deixasse a sua mensagem aqui abaixo, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo específico para a sua dúvida, se é que não existe já esse vídeo feito no canal, porque nós estamos com mais de 72 vídeos hoje no canal, falando especificamente a respeito de perícias judiciais. Então, eu só tenho a agradecer para vocês, reiterar o convite para que vocês se inscrevam no link abaixo ou no link da bio, caso estejam no Instagram,
para o evento online que acontecerá dia 30 de junho, às 20 horas, que será o lançamento do método A Rota de Peritos. Esse método é diferenciado porque você vai ter as videoaulas, mas a parte integrante desse método é que você vai falar diretamente comigo. Nós vamos ter um canal aberto, nós vamos se comunicar diretamente sem intermediários, através do WhatsApp ou do Telegram, e nós vamos ter monitorias exclusivas que você vai agendar comigo para o dia e horário que seja interessante para você, e nós vamos fazer chamadas de vídeo onde eu vou te dar aquela monitoria inicial, que vai ser a primeira para nos apresentarmos, e depois vou te conduzir até o momento em que você tiver as suas primeiras nomeações para tirar suas dúvidas nesses passos iniciais. Isso é muito importante. Os métodos que estão no mercado não têm esse diferencial. Muitas vezes quem está dando aquele curso sequer é o expert no assunto. Elaborou um curso, coloca no mercado para vender, um curso extremamente teórico, as pessoas ficam assistindo, é cansativo, e depois as pessoas não têm acesso a ninguém para tirar as dúvidas. Então o diferencial da Rota de Peritos que eu estou me propondo a te apresentar dia 30 de junho às 20 horas é todo esse conteúdo, essa bagagem adquirida por mim em 23 anos de profissão, mas as monitorias. E eu só quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Deixem a sua mensagem dizendo: Roberto, eu cheguei até o final, para eu saber que você chegou até o final. Muitos já se cadastraram no evento. Gostaria de que você, se não se cadastrou, se cadastre. Que você deixe aqui seus comentários, que você participe, que você se inscreva nos canais, em todas as redes sociais, que você deixe seu like aqui, que você se inscreva nesse canal. E só tenho a agradecer a todos vocês por essa oportunidade de trazer aqui um pouco mais do meu conhecimento e compartilhar com vocês. Muito obrigado, pessoal, pelo prestígio. Eu vejo vocês no próximo vídeo.